Ito Crispim, fundador do Grupo Cultural Bagunçaço. A arte e cultura é um povo. Você vai entender um povo a partir da sua arte e da sua cultura. A potência de um país, Carlos Augusto Calil, cultura e a capacidade dos seus artistas de se comunicar com a sociedade, com o mundo. professor, editor e ensaísta, fachada do Itaú Cultural. Quando surge o Itaú Cultural, a primeira pergunta é como uma organização como o Grupo Itaú Eduardo Saron, poderia ter uma política muito clara para o investimento na cultura brasileira. diretor Itaú Cultural. A gente tem cinema, a gente tem exposições e tem toda a parte de preservação da memória também, que é importantíssima. Se a memória some, a nossa história também some junto com ela. Marina Persson, cineasta. Eu acho fundamental esse lugar, essa parceria. Fabiana esse Cosa, ouvido cantora. atento aos artistas, atento ao seu tempo. Lineker, cantora e compositora. Eu acho que da arte, da cultura, é a gente mostrar que tem coisas que realmente estão a nosso favor, pra gente conhecer um pouco de cada lugar, um pouco da gente. Omissão não se omita, emita. Então esses espaços onde as pessoas podem ir lá expressar são muito importantes para a gente avançar no debate. Roberta Estrela Dalva, atriz MC, pesquisadora e slammer. Ter a democracia cultural como um direito, Eduardo Saron, você passa a ter cidadãos mais dignos e você passa a ter um país verdadeiramente mais desenvolvido. Rejane Cantoni, Arte e cultura são espaços do sonho. artista Eu não e pesquisadora. tenho arte, não tenho cultura, eu não sonho. Na tela, o texto. São 30 anos de histórias que se multiplicam em infinitas histórias. Mais de 7 milhões de visitantes, 7.000 atividades realizadas, entre shows, mostras de vídeo, peças teatrais, espetáculos de dança, palestras, seminários, cursos e exposições. 127 milhões de acessos únicos ao itaucultural.org.br. Mais de 6 milhões de visualizações distribuídas em um acervo com mais de 5.200 vídeos. 200 mil registros na enciclopédia Itaú Cultural. Mais de 972 mil produtos distribuídos gratuitamente. Mais de 67 prêmios, entre eles a PCA, a Abracine e a BCA. Auditório Ibirapuera. Mais de 1.300.000 espectadores assistiram às 930 apresentações. Rumos Itaú Cultural. 52 mil inscrições. Mais de 1.300 propostas contempladas. Projetos selecionados alcançaram mais de 6 milhões de pessoas em todo o Brasil. Ocupações. Mais de 30 edições realizadas com público de 670 mil pessoas. É uma das belezas de celebrar 30 anos do Itaú Cultural, que se atualiza, se renova e se aprimora a cada ano e, com isso, cada vez mais se consolida como uma das mais importantes instituições do país. Milu Vilela fala ao microfone ao lado de Eduardo Saron. Com a atriz Laura Cardoso, visita a exposição. Na tela, o texto. A criatividade, o pensamento crítico, a interação com diferentes percepções de mundo são a energia que movimenta o Itaú Cultural. Nosso foco é possibilitar encontro de pessoas, estimular o diálogo e a criação colaborativa, na qual o sujeito seja a base para a transformação da sociedade. Milu Vilela, presidente Itaú Cultural. Les recuerdo de pensar que íbamos a morir.
Senhoras e senhores, bem-vindos ao Itaú Cultural. Este espaço possui todos os equipamentos de segurança, como extintores, detectores de fumaça, sprinters, portas antipânico, localizadas à direita e esquerda do palco. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares. Também não é permitido fumar e beber na sala, bem como gravar em áudio e vídeo e fotografar sem autorização da produção. Para mais informações, acesse itaucultural.org.br. Agradecemos a todos. Boa apresentação. Este evento será registrado em áudio e vídeo para eventual utilização em produtos de mídia eletrônica desenvolvidos pelo Itaú Cultural. Sua permanência nesta sala autoriza o uso das imagens. Bom, boa tarde. É com grande prazer, que a 5ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo vai promover aqui agora o lançamento de 3 livros e contando com a presença do autor de cada um desses livros e uma pessoa que vai fazer o comentário. Não é? Os livros são O que Pensam os Curadores de Artes Cênicas, de Michele Rollin, O Teatro Negro em Perspectiva, Dramaturgia e Cena Negra no Brasil e em Cuba, do Marcos Alexandre, e Afetos, Relações e Encontros com Filmes Brasileiros Contemporâneos, do Denilson Lopes. Para que a gente possa organizar os comentários a esses 3 livros, eu vou fazer uma breve apresentação da Michele, depois uma breve apresentação da Rita. Ela vai fazer o comentário dela, que vai tomar por volta de 15 minutos. Quando ela acabar o comentário, eu apresento o Marcos e o Alan. Quando o Alan acabar o comentário, eu apresento o Denilson e Rubens. Tá? Bom, Michele Rollin é jornalista, pesquisadora e crítica teatral, doutoranda em artes cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É coeditora dos sites Cênicas e Agora Crítica Teatral, e o livro que ela está lançando aqui é fruto da sua pesquisa de mestrado. Rita Aquino é artista de dança e professora do Programa de Pós-Graduação em Dança da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Doutora em Artes Cênicas e mestre em Dança, pesquisa práticas colaborativas. É a coordenadora das atividades formativas do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia. E dentre os seus trabalhos artísticos, destacam-se Looking, Bahia Overdub e a intervenção urbana Pingos e Pigmentos. Então agora eu passo a palavra à Rita para a gente ouvir o comentário dela. Obrigada, Patrick. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde acompanhando a sessão. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo a Daniela Ávila e a Luciana Romani pelo convite para participar da programação dos Olhares Críticos aqui da MIT, e agradecendo enormemente a Michele pela confiança desse comentário. Eu vou estar aqui hoje falando um pouquinho do livro dela, então é um prazer e gratidão. Bom, o que é a curadoria em artes cênicas? É a partir dessa inquietação que nasce o livro O que Pensam os Curadores de Artes Cênicas, uma obra pioneira que reúne a experiência de 15 profissionais renomados que trabalham nos principais festivais e mostras internacionais de artes cênicas do país. Então, o Patrick já adiantou um pouquinho, mas eu vou retomar essa apresentação da autora. A Michele é jornalista, pesquisadora e crítica teatral, nascida em Porto Alegre, como ele falou, doutoranda e mestra em artes cênicas. Ela trabalha na imprensa cultural desde 2009 e foi por muito tempo repórter responsável pelo setor de artes cênicas do Jornal do Comércio, em Porto Alegre. É coeditora do site Agora Crítica Teatral, membro da Associação Internacional de Críticos de Teatro, filiada à Unesco, e vencedora de diversos prêmios, Por exemplo, o Prêmio Ari de Jornalismo na categoria Reportagem Cultural.
Então, assim, para mim é importante retomar um pouco essa trajetória da Michelle, porque a partir desse percurso que ela acompanha, de fato, enormemente a produção de artes cênicas no Brasil, que ela vem estabelecendo uma relação de interlocução preciosa, tanto com a classe artística, os artistas, os agentes culturais, como também com o público não especializado. E é nesse percurso, então, que ela identifica essa questão da curadoria. A curadoria como um tema extremamente relevante na atualidade, né, que já tem um caminho um pouco mais largo no campo das artes visuais, mas que, dentro das artes cênicas, a gente está, de fato, testemunhando a construção tanto desse termo quanto, digamos assim, do espectro da atuação desse curador. E aí eu queria até ressaltar que o próprio dossiê de curadoria em artes cênicas, que está fazendo parte do catálogo da MIT-SP nesse ano, reafirma, de alguma maneira, a urgência do debate, né? Então, é um debate realmente contemporâneo, extremamente pertinente, o que só reitera a relevância do livro, que eu penso, assim, estava até comentando um pouco com o Marcos, que eu acho que a importância do livro é que, de fato, ele constitui um documento, né, desse momento presente, tanto da questão da curadoria, como também da história desses festivais. Bem, o livro foi publicado em 2017, na coleção Dramaturgia, da Cobogó, que é uma editora especializada em arte e cultura contemporâneas e vem se destacando muito no mercado editorial, justamente com essa discussão e contribuindo muito para as artes cênicas. Vou beber uma água. Bom, são 15 entrevistas, né? As 15 entrevistas elas estão reunidas de forma inédita no livro e elas foram realizadas, como o Patrick já adiantou, durante o mestrado da Michelle, que resultou numa dissertação, queria ler o nome da dissertação aqui rapidamente, que é Pensamento Curatorial em Artes Cênicas, Interação entre o Modelo Artístico e o Modelo de Gestão em Mostras e Festivais Brasileiros, e teve a orientação do professor Dr. Clóvis Massa, no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Federal do Rio Grande do Sul. Então, essas 15 entrevistas constituem uma polifonia composta pelas vozes de Antônio Araújo, João Carlos Couto Magalhães, o Janjão, Márcia Dias, Marcelo Bones, Eide Ribeiro, Alexandre Vargas, Luciano Alabarce, Luiz Bertipaglia, Paulo Braz, Tânia Brandão, Guilherme Reis, Felipe de Assis, Dani de Jade, Kio Abreu e Sidney Cruz. Então, são nomes, né, como vocês conhecem, de profissionais reconhecidos no país, que têm dedicado a sua vida à construção desse ofício. E através deles, através desses depoimentos, dessas falas, a gente pode acessar alguns dos pensamentos que atravessam importantes eventos e instituições, como, por exemplo, a própria MIT São Paulo, o Tempo Festival no Rio de Janeiro, o Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte, Porto Alegre em Cena, o Filo, Festival Internacional de Londrina, Festival de Teatro de Curitiba, Cena Contemporânea, FIAC Bahia, entre tantos outros. Bom, esse time de peso ainda se soma a voz, né, do jornalista, crítico e pesquisador teatral Valmir Santos, que assina o prefácio da publicação. Ele é coeditor do site Teatro Jornal, Leituras de Cena, e tem uma trajetória, né, super reconhecida dentro do campo. Então, o prefácio do Valmir, ele ajuda um pouco a gente a compreender esse contexto, né, dentro da virada do século XX para o XXI, o que acontece nos modos de produção e quais são, sobretudo, as implicações políticas, né? Então, segundo o Valmir, essas variantes vão corroborar para a emergência desses festivais internacionais de artes cênicas e que a Michelle também reitera isso na introdução do livro, apontando alguns aspectos assim que são bem preciosos, né, como o surgimento das leis de incentivo, crescimento da indústria cultural e a especialização profissional. Então, segundo a autora aqui do meu lado, esses fatores vão acentuar as transformações históricas que vão acontecendo no Brasil, sobretudo a partir da década de 90, e vão emoldurar um pouco esse debate da curadoria. Não dá para a gente pensar a curadoria sem entender esse contexto, né, esse contexto brasileiro que é social, político e econômico. Bom, afinal, o que é curadoria? Essa questão central, né, que é a conceituação da própria prática curatorial em artes cênicas, e outras inúmeras perguntas vão provocar os 15 entrevistados a compartilhar
no livro é a definição do próprio ofício e os marcadores, ou seja, as terminologias. Como distinguir curador, programador, diretor e coordenador. É uma questão que a Michelle coloca praticamente a todos os entrevistados, né? A distinção entre essas funções, primeira questão. Quais são as especificidades? O que é transversal a esse ofício, esses ofícios? O que acontece quando eles se sobrepõem? E aí a gente vê assim, uma série de opiniões diferentes. O Luciano Alabarce, por exemplo, ele compreende que a coordenação geral envolve tudo, inclusive curadoria. Já a Márcia Dias menciona que são funções distintas, mas que têm uma interferência que é positiva, porque, nas palavras dela, promove uma objetividade na organização, um cuidado e a construção de uma programação com uma clareza do que é possível, né, de fato, na possibilidade da sua realização. Há ainda quem defina que é fundamental separar essas duas funções para justamente poder ter um aprofundamento conceitual, enfim. Outra indagação que é bem pertinente assim, diz respeito aos procedimentos, né? Como ocorre o processo de curadoria. E aí o que o Abreu responde? Depende do contexto que a curadoria se dá. Então, de fato, ao longo das 154 páginas do livro, o que a gente encontra são experiências de curadoria, ora construídas por convite, processos de inscrição, modelos híbridos, curadorias que são exercidas de forma individual, curadorias compartilhadas, e tecendo um pouco essa ideia de como é construir algo a muitas mãos. Perspectivas distintas também sobre o limite da subjetividade, quer dizer, até que ponto é uma questão apenas do desejo ou aquilo que o Antônio Araújo destaca, né, uma interação entre esse plano do desejo e um plano da realidade. Então tem uma série de questões relacionadas a critério, temática e etc. Ainda em relação aos modos de produção, as respostas também oscilam. E aí uma grande discussão entre a dimensão de público e privado, né? Então, entender quais os limites dessas instâncias, a liberdade e a contingência, a criação e a gestão, onde é que isso se interfere ou não, até que ponto são extremos de uma mesma prática, autonomia, interdependência, autoria e colaboração. E aí, com um mestrado na área, o Felipe de Assis, que está aqui presente, oferece uma perspectiva sobre o tema da autoria, identificando duas tendências na prática curatorial, o curador-autor e um curador-mediador. E aí ele, enfim, argumenta sobre a sua opção, sua identificação com o segundo perfil. Esse caráter mediador da curadoria, ele também vai aparecer de forma muito explícita nas falas da Márcia Dias, do Kio Abreu, do Sidney Cruz, da Dani de Jade. E ele me interessa particularmente como artista, pesquisador e professor, enfim, que também estou pensando essas questões dentro do contexto do FIAC Bahia. Então, a partir dessa perspectiva, né, de uma arte participativa, de uma estética relacional, eu tenho pensado um pouco como a mediação pode ser entendida numa possibilidade de produção e circulação de sentidos nessas relações artista, obra e público, como um campo expandido, então heterogêneo e preenchido de tensões, que interfere diretamente no que se chama, digamos, a partilha do sensível. E aí eu queria destacar algumas frases, né, de alguns dos entrevistados que eu acho que reforçam isso de diferentes maneiras. Então, o Kio Abreu, novamente, afirma que o curador seria um propositor, um articulador de possibilidades. O que ele faz, segundo o Kio, é propor uma mediação para sublinhar, jogar luz ou discutir aquilo que já está no panorama da arte, às vezes de maneira dispersa. Felipe de Assis menciona que curadoria diz respeito a criar um ambiente em que as traduções sejam possíveis e compartilhadas. Para o Janjão, o trabalho do curador é um diálogo com o público. E aí essa perspectiva de diálogo ela vai ser reiterada na fala de muitos entrevistados, né? O Luiz Bertipaglia também fala que esse diálogo é fundamental. O Guilherme Reis apresenta também uma preocupação, ele afirma: não adianta querer um festival para impressionar diretores de festivais de outros lugares, eu quero dialogar com o público que é meu. Então, assim, são algumas passagens dessa ideia de diálogo que eu acho que elas são muito caras para a gente pensar esse ofício hoje.
E em alguns momentos esse diálogo ele vai assumindo outras conotações. Ele se flexiona numa ideia de formação de público, de educação do sensível. O Paulo Braz chega a falar que um dos papéis do festival é fazer política pública. Então, assim, o livro ele dá um monte de material para a gente pensar mesmo. E aí, o que parece, assim, talvez um aspecto, não diria comum, porque realmente tem uma diversidade muito grande, mas um aspecto que talvez a gente possa ver como transversal é essa necessidade de uma escuta, né? O curador como alguém que escuta tanto o público quanto os artistas. E aí o Alexandre Vargas fala isso, Marcelo Bones, enfim. E aí, pensando um pouco, né, na leitura, durante a leitura do livro, eu acho que o que a Michelle ensina a gente é a escutar esse curador, né, escutá-los nas suas práticas, escutá-los através dessas entrevistas que vão muito além de qualquer roteiro pré-estabelecido. Elas mergulham, de fato, no pensamento desses profissionais. E aí, já apontando para uma conclusão dessa fala, não poderia deixar de destacar a entrevista do Antônio Araújo, que se refere à curadoria a partir do conceito de núcleos vibratórios. Nas suas palavras, não teríamos um único Sol como centro de várias órbitas, mas vários núcleos vibrando simultaneamente. Cada núcleo agregaria algumas obras, alguns trabalhos, algumas reflexões específicas. E devemos pensar ainda que os núcleos interferem uns nos outros, se irradiam, se contaminam mutuamente, se interpenetram. Então, nessa 5ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, esse tema, mediação, constitui, de alguma maneira, um dos chamados núcleos que movem a concepção da mostra, afirmando a sua urgência frente a um momento de polarizações tão acirradas na nossa sociedade. E, nesse sentido, o compromisso da curadoria com a produção de criticidade ganha relevo. E o lançamento do livro, da Michelle, O que Pensam os Curadores de Artes Cênicas, nessa programação do Olhares Críticos, reforça os contornos políticos dessa discussão. Bom, o livro está cumprindo uma agenda de lançamentos em todo o país, já passou por alguns estados, em importantes eventos, e eu percebo que é uma leitura realmente obrigatória para todas as pessoas que se interessam por curadoria e por festival. Sejam curadores, gestores, artistas, jornalistas, críticos, professores, pesquisadores, enfim, toda a sorte de espectadores que se interessam por entender um pouquinho desse bastidor, digamos assim, do que está acontecendo nas coxias e que, de fato, acaba orientando uma série de decisões, né? Então, longe de oferecer certezas, as indagações que a Michelle constrói, eu acho que apontam, de fato, para o rumo da curadoria em artes cênicas no Brasil, não só fazendo um diagnóstico desse momento atual, mas apontando para os próximos anos. E, nesse sentido, é a história que está sendo escrita e lida diante dos nossos olhos. É isso. Obrigada. Queria agradecer a Rita, e ela falou tanto de curadoria, né? Eu esqueci de sublinhar uma coisa muito importante, que esse lançamento está dentro de um eixo da MIT, que é o Olhares Críticos, com curadoria da Luciana Romagnoli e da Daniele Ávila, e é muito interessante pensar porque os autores desses 3 livros estão participando dessa edição da MIT, né? A Michelle faz parte da prática da crítica, ou seja, ela faz parte do coletivo de críticos que escreve sobre as peças e as publica no dia seguinte. O Marcos Alexandre vai estar numa mesa amanhã, aqui no Itaú, às 14h, acompanhado pela Rita, né, que se chama O Mal-Estar nas Mediações e o Isolamento da Arte, né? E o Denilson escreveu no catálogo um texto sobre a peça Hamlet, do Boris Nikitin, né? Então, eu acho que isso diz respeito a um pensamento curatorial que, de fato, vai integrando as atividades, né? Dito isso, eu queria, então, passar a palavra ao Alan da Rosa, que vai comentar o livro O Teatro Negro em Perspectiva, Dramaturgia e Cena Negra no Brasil e em Cuba, do Marcos Alexandre. O Marcos Alexandre é graduado em Letras pela UFMG e concluiu o mestrado e o doutorado em Estudos Literários. Atualmente,
é bolsista de produtividade CNPq, professor associado na UFMG, integrante cofundador do Mayombe Grupo de Teatro e coordenador do NEIA, pesquisa sobre literaturas hispânicas, performances, teatro negro e teatro latino-americano. Já o Alan da Rosa é escritor, historiador e angoleiro, mestre e doutorando em educação pela USP, pesquisa ancestralidade, imaginário e cotidiano negro em São Paulo. Dramaturgo com a companhia Espanca, na peça Passarão, de 2017, e com a companhia Os Crespos, no projeto De Ninhos e Revides, Revoltas, Rebeliões e Revoluções Negras. Tem também várias publicações, dentre as quais eu destacaria o livro Reza de Mãe, que é uma beleza. Então eu passaria a palavra ao Alan. Demorou. Boa tarde. Vocês estão bem? Então que a gente saia melhor ainda, né? Esse é o princípio de cada encontro. Agradecido aí o convite, agradecido que você escreveu o trampo, agradecido para o povo que fez essas peças todas, né? Que foram apreciadas. Agradecido também por quem está trampando aí, por quem limpou a sala, por quem meteu a luz, por quem construiu isso aqui, porque se não fosse trabalho braçal pensante, não tinha nada. Então, muito obrigado aí a quem mandou ver no braço. Muitas vezes tão mal remunerado e desprezado. O livro é grandinho e o tempo pequenino. Então vamos tentar nas frestinhas. O livro ele já tem uns méritos de cara pelo que ele não faz. Por exemplo, ele fala de diáspora preta e não fica naqueles polos que são tão importantes, mas também saturam e limitam o debate, que é o polo Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos-Brasil. Muitas vezes a gente fala de diáspora negra, diáspora atlântica, e a gente liga o óculos e o farol apenas para o que vem dos Estados Unidos. É muito bom e muito importante, é referencial, e forma, e modela, e abre um monte de horizonte para a gente. Muita coisa que vem dos Estados Unidos. Muita. No tema, na linguagem, na forma. Mas isso não pode dar conta do que a gente chama de diáspora. A gente tem uma América Ladina, como dizia a Lélia Gonzalez, né? Nós, latino-americanos, temos aí uma costa atlântica imensa. A gente tem referências do Mayombe, aruandês e muito mais, para a gente se limitar a uma régua que, por mais importante que seja, não consegue dar conta. Esse livro abre essa porta. Mais um livro que abre essa tramela, quando ele coloca Cuba na semente da reflexão e vai além do que seria uma relação entre candomblé e santeria, que é o que a gente muitas vezes faz também quando pensa relações negras Brasil-Cuba, que ele vai para dilemas contemporâneos. Outra coisa bacana é que ele também vai além de uma inversão, porque muitas vezes a gente se pauta não por uma régua, mas por um espelho branco. É porque a nossa escola é uma fábrica de formar branquinhos. Nossa escola é uma fábrica de assassinar espíritos. E a gente é deformado o tempo inteiro. Então, muitas vezes, mesmo o nosso revide, ele usa pedra e o estilingue branco. É muito bacana porque o lápis do Marcos é um lápis preto. O olhar do Marcos é um olhar preto. E ele leva isso quando, na primeira parte do livro, daqui a pouco eu vou falar, o livro tem 4 partes, ele assume o eu. Então ele coloca o subjetivo para bailar com o objetivo e faísca isso. É um livro que talvez incomode o leitor que foi eleito como leitor padrão. Mas é bacana também como que ele reflete as transformações para o nosso teatro negro, desde o TEM até os teatros performáticos de hoje, desde o moderno, contemporâneo. É bacana como que ele pensa, e esse para mim é o grande pulsante do livro, as contradições e diferenças entre as dramaturgias. Uma dramaturgia, por exemplo, do Eugênio Hernández, que fez uma grande tragédia cubana. Quando eu estive em Cuba, todo mundo falava dessa peça, Maria Antônia, e você traduziu, né? Daqui a pouco a gente fala, é a terceira parte do livro. O livro é dividido em 4 partes, a terceira é uma tradução dessa tragédia. Então aquela dramaturgia, não tão clássica assim, mas aquela dramaturgia escrita no caderno e depois oferecida para um grupo, eu diria que não tão clássica assim, porque o Eugênio já traz elementos culturais negros cubanos que já dão uma chacoalhada no que a gente chamaria de dramaturgia clássica. Mas isso colocado na encruzilhada, com algumas entrevistas e umas reflexões dele aqui
sobre peças de hoje, desse século, em Belo Horizonte. Mais um mérito do livro. Também não está restrito a São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, quando fala de negritude. Não há nenhum problema a negritude no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Mas a gente tem muito mais cumbuca, né? Muito mais água. Então, quando ele apresenta essa dramaturgia, Maria Antônia, do Eugênio Hernandes, e logo depois a gente vai trocar ideia com o Márcio Meirelles, que já descrede esse tipo de dramaturgia, né? Ele apresenta e fala, não boto fé na dramaturgia como uma literatura. Dramaturgia, para mim, é algo que se dá em cena, se dá em processo junto com os atores. A gente está lidando com uma ponte que tem várias pontas. E o livro coloca isso na reflexão, tanto numa caneta que assume conversar sobre isso, no primeiro capítulo. O que é teatro negro? O que seria isso? Teatro negro é um teatro de performance negra? É um teatro de folguedo popular? Teatro negro é um ator em cena, preto? Ou teatro negro seria um teatro engajado negro que critica a sociedade, que o negro é centro e é margem? E aí a gente parte, é um mérito também, que eu acho muito bacana, que ele dialoga com pessoas que aí eu admiro, né? A obra demais, que é a Leda Maria Martins e Muniz Sodré. Eu acho que são pensadores, é mais que fundamental é pouco, para compreender Brasil, negritudes no Brasil, para compreender território, para compreender jogo, para compreender relações sociais, para compreender sedução, estética, para compreender a vida. A partir desse pé preto que pisa esse chão, que é cheio de espinho. Então, quando ele traz o Muniz Sodré e parte desse corpo-território, né? Marco zero perceptivo. É o meu corpo. Eu tô em pleno genocídio. Ai, mas como será que no Holocausto as pessoas iam comprar pão ali na esquina? Como será que na guerra em Angola as pessoas levavam seu filho para a escola? Do mesmo jeito que a gente acorda e vai dormir hoje todo dia nesse país genocida. Então esse corpo Marco zero perceptivo, termo do Muniz Sodré, está trazido aqui para as peças, está trazido para as reflexões. Quando a professora Leda Maria Martins, entre muitos conceitos, traz o de encruzilhada, de certa forma a gente já tem isso, que até antecipa algo tão importante que é colocado hoje como a interseccionalidade. Isso passa pela reflexão também do Marcos, perguntando para esses jovens, ou para esses antigos, cubanos, por exemplo, como que se dão as escolas de teatro? Qual é o limite de nação? Quando a gente fala de arte em qualquer lugar. E é bacana, eu li o livro que vai ser lançado já, né? Eu estudo um pouco da obra do Mbembe, o Necropolítica. Um dos dilemas que o Mbembe mergulha, no Crítica da Razão Negra, em outros, é sobre o afrofuturismo e o humanismo. Uma noção de humanismo que não nos dá conta, não dá conta da gente. Talvez por isso essa força de pensar ancestralidade, tradições em movimento. E pensar técnica, pensar tecnologia. Talvez pra gente, ao mesmo tempo que é tão elementar, é tão lacunar, é cheio de dúvida. E uma das reflexões mais bacanas do livro é sobre a peça que eu estava dizendo para ti, o Bença, né, do Olodum. Como que o Olodum vai trabalhar com essa integração de mídias? O bando de teatro Olodum vai trabalhar. Sempre trabalhou com elementos cênicos, assumidamente ligados ao candomblé, e como que vai lidar com isso? E vídeo, como vai lidar com isso em neon e laser? Como que vai fazer perguntas? Por que eu falei do Mbembe? Porque um dos nossos jeitos de considerar a vida não cabe nessa linha passado, presente e futuro, que a gente também aprendeu na escola. Essa linha evolutiva, que ou vai acabar na apocalipse ou vai acabar na revolução. Tudo bem, Rô? Isso está presente nas peças. Porque a gente está se deparando com uma reflexão que o tempo inteiro, para mim, toca no tema da temporalidade, que é fundamental para a gente se compreender. E essa temporalidade tem aqui o marco fundador da travessia atlântica. Uma travessia pelo cemitério, né? Azul. Então, como que a gente vai ouvir isso nas entrevistas? Que para mim é o ponto alto do livro, é o ponto que emociona e oferece sabedoria. Não é só uma emoção, uma lágrima gratuita. Não. Quando a gente ouve a entrevista do mais velho, eu não lembro o nome do mais velho, o cubano, o mestre.
ele fala de décadas em uma determinada escola de teatro cubano. E ele, com muito carinho e elegância, questiona o amor pelo experimentalismo, que fica no experimentalismo, e questiona, cadê aquele público que a gente tinha? E isso é também trazido aqui, muito bacana, eu acho que isso vem de uma formação do Marcos, você me corrige, tá? Que é lidar com o mestre Eduardo Assis Duarte, do Literafro, que apresenta quais são as questões de um teatro negro? Autoria, linguagem e público. Público. Além do cartão postal, além do deslumbramento, um público, uma missão que você tem de tocar esse público, de caminhar com esse público. Por isso que os Crespos, eu fiz a dramaturgia dos Crespos, como você citou, ontem, foi terça, apresentou na Brasilândia, na rua, e quinta estava na favela do Itapema. Essa necessidade do público. E também faz aqui onde tiver que fazer. Mas uma gana e uma necessidade ética, que às vezes até empareda a gente, de falar qual é o limite e qual é o porquê de fazer para esse ou para esse público. É uma questão ética que a gente tem, você tá ligado, né? Então, isso está presente no livro. Eu acho muito, muito importante perceber isso nas entrevistas contraditórias. Nas entrevistas que têm outras formas de contemplar o que seja engajamento. Acho que também o livro é bacana porque ele coloca na trança palavra, corporeidade e cultura, para pensar tradição e cotidiano. Apresentar elementos que a gente já demarca como tradicionais negros vai fazer algo ser teatro negro? É um dilema que também já tem um tempo, né? Mas e o cotidiano? Cotidiano mais elementar. Se trocar, vestir as crianças, comer, se comunicar pelo olhar. Eu fiz uma pergunta para ele agora, ele me respondeu com o olhar, antes de começar. Aí eu falei, já sei. Ele, então já se ligou, qual que é? Esse corpo, esse jeito de olhar. Da onde que vem isso? Onde que essa poesia do óbvio é tão trincante, é tão febril pra gente? E por que a dinâmica do segredo que está nas peças? Porque um dos elementos do livro também que eu acho bacana é uma outra questão que também a gente talvez já tenha até um pouco crítico demais, não vou dizer cansado em relação a isso, mas quais são as relações entre ritual e cena, partindo da nossa teatralidade, da nossa espetacularidade religiosa? E como que isso pode ir muito além do estereótipo? Como que isso realmente faz da cena um ritual ou não? Busca integrar o público. É presente ou é uma representação o que está acontecendo? Quando eu mostro a boca do mundo de Exu, que é uma das peças que ele aprecia. Se eu entro numa roda, eu como um angoleiro, aprendiz, e faço isso numa cena para vocês, eu estou combinado com meu parceiro, a capoeira é tão infinita, ela não é traiçoeira, a gente aqui não entende, que pode acontecer alguma coisa, mas possivelmente não vai acontecer. Se eu estou dentro de uma roda e aquilo é presente e está acontecendo, como alguém sai numa manifestação de congado de verdade e sabe o que tem que fazer quando entra em cada porta, ou quando passa por cada mais velho, ou o que deve se fazer quando aparece a aguardente, ou quando aparece uma criança, isso é uma presentificação, isso está acontecendo ali. E se você não fizer, você pode arcar com as consequências. Qual é o limite disso? E qual é o limite de uma representação? Onde eu vou, compreendo aquilo. E qual é a força de ser uma representação também? Que sabe que não é um ritual. E aí a Fernanda Júlia, diretora do Nata, ela, que tem suas 2 peças analisadas no livro, ela apresenta isso na entrevista. E o melhor, ela deixa o ponto de interrogação. Mas ela também não solta você. Ela te dá uma letra e fala, isso não é definitivo. A gente tem limites para trazer o ritual para a cena. E a gente quer estabelecer uma outra forma de ritual, que também não vai nascer no vazio. Então, tem tempo ainda, pai? Então a gente depois vai debater. Acho bacana o quanto as nossas tradições estão aqui, mesmo que não descritas ou escancaradas, as relações entre mito e classe. Não é nem raça e classe, entre mito e classe, que o Maria Antônia traz, elas me lembram a peça que eu mais gosto do Tem, de ler, que é o Aruanda, do Romeu Cruzoé. Então a gente tem já uma tradição
vasta, dramatúrgica, nacional, internacional, né, diaspórica, e como alguns elementos em Cuba dialogam com o cotidiano daqui. E volto para terminar a falar quais são os limites de pensar nação quando a gente pensa esse corpo, que é miolo, centro e é margem. Quando ele é coberto de estereótipos. E para lidar com esses estereótipos, nessa necropolítica, para citar o que vem, hoje à tarde, ele tem que dar seus pulos. Ele tem que guardar seus segredos. E qual é a força de trazer para a cena, então, esses segredos? Eles vão deixar de ser segredos? A gente tem uma das tradições é falar uma coisa que tenha no mínimo uns 2 ou 3 sentidos. Porque aí você vai entender o que eu estou dizendo e talvez quem é de fora vai entender outro. Isso é sobrevivência. Isso é linguagem estética a serviço da sobrevivência. E como que eu vou trazer as coisas para a cena? Eu vou abrir segredos? Ou eu vou fingir que são segredos? Só para dar importância. Porque o segredo, como ensina o Muniz Sodré, é uma dinâmica de comunicação, né? O conteúdo, às vezes, é o menos importante. Não é o caso desse livro. Muito bacana, as 4 partes do livro. A terceira, vale destacar, é uma tradução inédita da peça Maria Antônia, que pelas améficas ladinas aí já é muito considerada. E pelo racismo institucional também, a gente não tem traduzido aqui. Certo? Obrigado, viu? Agradecido. Agora eu agradeço ao Alain. O professor Rubens Machado vai comentar o livro Afetos, Relações e Encontros com Filmes Brasileiros Contemporâneos, do Denilson Lopes. O Denilson é professor da Escola de Comunicação da UFRJ e autor de Nós, os Mortos, Melancolia e Neobarroco, O Homem que Amava Rapazes e Outros Ensaios, A Delicadeza, Estética, Experiência e Paisagens, No Coração do Mundo, Paisagens Transculturais, e esse aqui é o último livro dele. Ele também é pesquisador do CNPq e desenvolve uma pesquisa que se chama Dandes Decadentes e Modernos. O Rubens Machado, que vai fazer o comentário, é professor titular do Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA, da USP, e desenvolve pesquisas sobre a história da crítica e do cinema experimental no Brasil e sobre a presença da cidade nos meios audiovisuais. É autor ou coautor de vários artigos e livros publicados. Eu passo então a palavra ao Rubens. Obrigado. Bom, primeiro agradecer esse convite de estar aqui, falando do novo livro do Denilson. É um livro difícil de se apresentar, eu acho, principalmente em 15 minutos, mas eu vou fazer aqui um esforço um pouco violento de falar de algumas características que eu acho que são uma boa introdução para quem não conhece. Eu acho que ele dá uma característica que precisa ser apontada. Ele é um livro que nos introduz num dos grandes temas do cinema contemporâneo brasileiro, que é uma produção mais livre, que tem sido chamada de produção independente. Alguns poderiam chamar aí com menos abrangência e de modo mais controverso de cinema experimental, ou mesmo de cinema de baixo orçamento, que em outros tempos era chamado simplesmente de cinema amador, mas é toda uma discussão sobre o que é amador ou não, o que é experimental ou não, e que fica um pouco sobre essa ideia de um cinema mais livre e que traz uma série de temas que dificilmente se exprimem ou chegam até aquele cinema que a gente conhece nos grandes circuitos, Então esse cinema que tem como palco um circuito muito específico, não é para qualquer cinéfilo, são os cinéfilos mesmo, que vão atrás, certos festivais, como o de Tiradentes, onde eu tenho encontrado bastante o Denilson, para conhecer esse cinema.
o tipo de iniciação, o tipo de ingresso na prática cinematográfica que esse tipo de circuito oferece é muito interessante, não é? O circuito de Tiradentes, por exemplo, tem uma característica que é distintiva, talvez, no quadro de festivais de cinema do Brasil, é que não só ele foca esse tipo de produção, que dificilmente chega ao grande circuito, mas também ele enfatiza a necessidade de se discutir essa produção, não é? Com o público, com a crítica, com quem frequenta o festival, com os próprios cineastas, né? Então, as sessões de debates são bastante tradicionais e isso é raro em festival. Quer dizer, debater filme em festival, em geral, é ouvir o que a atriz tem a dizer, o diretor, quer dizer, é uma coisa que é tudo menos debater o filme, né? Debater o filme supõe se escalar alguém capaz de trazer uma leitura, trazer temas que possam ser provocadores de um debate, etc. Então, eu acho que é um caminho promissor para se começar a pensar uma prática mais livre de cinema. E o livro do Denilson, não só ele conhece muito bem essa produção, como ele faz escolhas, não é? E tem uma postura que eu acho que é o cerne, talvez, da importância do trabalho dele, é uma postura também muito livre de escolher e de desenvolver a sua escrita sobre os filmes, né? O que ele acaba fazendo nesse conjunto de artigos sobre certos temas, sobre certos filmes, sobre certas questões que os filmes têm trazido, compõe um painel que me parece de grande relevância para se entender uma das facetas centrais, que já está no próprio título do livro, né? A questão dos afetos, né? A questão de que você tem encontros, e aí eu falei desses encontros relacionais, porque existe um debate em curso, não é? Um debate em curso com os filmes, com os realizadores, e essa ideia de contemporaneidade também, que faz parte do esforço de Denilson de pensar justamente aspectos mais difíceis da compreensão do que está interessando nessa produção, não é? Ele se dedica, então, a filmes que chamam mais atenção, simplesmente. Ele tem uma fala simples, não é? Nesse sentido, eu gostaria de pegar um pouco, dar um exemplo, citar duas pequenas passagens do texto dele, até como âncora para fazer uma espécie de comentário que serviria de apresentação do livro dele. Ele já no prefácio, nos primeiros capítulos, talvez mais do que nos seguintes, ele faz um pouco uma apresentação de suas próprias intenções, não é? E tem um prefácio que é uma carta a um amigo, a um interlocutor, não é? Que me pareceu, numa primeira leitura, extremamente obscuro. Um prefácio obscuro é interessante, né? Mas corajoso na exposição de suas incertezas, não é? Quase com um tom autocrítico, não é? E depois a gente vê que tem uma espécie de dimensão autocrítica, um procedimento que é do estilo do Denilson, de negar, um pouco escorregando no discurso que é bastante próximo de uma prosa corriqueira, cotidiana, digamos assim, ele vai negando um pouco as expectativas que estão na cabeça do leitor. Tem um negacionismo, assim, que para mim é um pouco surpreendente, quando a gente tenta entender o modo dele se apresentar e o quanto é obscuro você ficar negando uma série de expectativas que existem de fato. Então ele aí surge o verdadeiro crítico, porque ele está mapeando, na verdade, e está se negando a fazer um discurso que se espera do crítico,
Então, ele se põe em diálogo justamente na mediação entre o discurso da crítica de cinema, principalmente isso que ele chama de cibercinefilia, uma crítica eletrônica, uma crítica feita na internet, diferente da crítica, em certos aspectos, da crítica convencional, da grande imprensa. E entre esse discurso que os jovens críticos, sobretudo, desenvolvem, porque são eles que trazem à tona um debate sobre essa produção, não é? E um segundo lado dessa conversa, que na origem não era o mesmo, mas está se tornando cada vez mais próximo, que é o lado acadêmico, quer dizer, o discurso que os ensaístas ou a pesquisa universitária desenvolve sobre essa produção, não é? E a mediação que ele faz se dá nesse próprio estilo de o tempo todo está falando de expectativas que ele acha que não dão conta e fornece com o trabalho dele uma espécie de contrapartida do que seria esse discurso que já seria conhecido, né? Então, eu acho difícil esse estilo, né? Ao mesmo tempo, talvez seja o aspecto mais prazeroso da leitura, né? Que a descoberta dessa pegada, desse estilo dele de falar sobre algo que muitas vezes custa a aparecer com clareza, não é? Então, esse lado obscuro, obviamente, que remete à própria formação do Denilson, certas predileções sobre o barroco, como vocês sabem. O conceito de obscuro é um conceito muito exigente, quer dizer, é obscuro no sentido de causar interrogação, causar interesse, né? Exigir uma reflexão. Obscuro, no Wolfling já era isso, né? Em vez de uma clareza racionalizante daquilo que se exprime, não é? Então, eu acho que tem é gozado porque eu conheço o Denilson há um bom tempo, mais dos encontros universitários, mas também desse circuito do cinema independente, e eu sempre me volta à cabeça um obscuro papel que ele fez no cinema. Ele não é ator, obviamente, mas ele fez um papel que eu acho bom lembrar esse propósito, que foi o papel de Mário de Andrade mais convincente que eu já vi, que eu já pude ver na minha vida. Que eu não sei se eu estou ofendendo, porque eu não sei se eles conhecem esse filme. De todo modo, para mim, é um dos mais expressivos desempenhos tentando interpretar o Mário de Andrade. E o Mário de Andrade tinha um interesse pelo barroco, obviamente, que é conhecido, em particular por um barroco que era atípico e que era brasileiro. O barroco paulista, por exemplo, do qual ele fala, um barroco extremamente pobre, né? Retilíneo, né? Sem as características de uma generosidade de estilo e uma riqueza que o barroco tem, e que é o barroco do qual ele fala mais, não é esse barroco do Mário, né? Então eu sempre vi um pouco como a interpretação dele, do Mário, um pouco marota nesse sentido, porque não tem nada a ver, um pouco anti-paulista ou anti-barroco brasileiro nesse sentido. Então eu sempre achei que era um pouco uma coisa meio pop, ver o Denilson interpretar o Mário de Andrade, um pouco até uma coisa até um pouco marota nesse sentido de que não está, de um impostor, né, que está ali representando algo que ele de fato não é bem aquilo. Mas por outro lado, essa fala que tenta simplesmente ir diretamente ao assunto não discrepa muito do que seria o projeto moderno, e aquilo que a gente pensa que ele faz, de fato, cria uma senda para se pensar o que poderia ser o neobarroco dentro de uma sensibilidade que ele tenta revelar em certos objetos, né? Então, como um grande painel, um grande panorama desse cinema que acontece,
que muita gente caricaturiza como o cinema do afeto, não é? E que esteve presente não só na crítica que discutiu boa parte dessa produção nos últimos 10 anos ou 15, mas também nos júris que premiaram essa produção. Então tem uma parcela importante daquilo que se exprimiu nesse cinema, e eu tenho a impressão de que aquilo que mais nos informa é quando ele sai dos grandes painéis, dos panoramas, que são necessários, os temas, as questões que interligam vários filmes, e tenta se deter mais sobre um filme, tentando analisar mais criticamente. E eu acho que aí tem um certo desequilíbrio no livro, que eu acho que tem menos análise fílmica do que eu gostaria. Porque quando ele faz isso, ele faz em momentos especiais, mas que são muito reveladores daquilo que ele costuma revelar de mais polemizante, de mais desafiante, né? No plano da generalidade, da apresentação de questões, de uma série de filmes que podem ser cotejados, etc., ele apenas indica, mas quando ele cai num filme fica mais claro, e aí o recurso dele me parece ser extremamente exigente, porque a gente está habituado aqui, pelo menos na tradição da USP, em pensar uma crítica como algo que fala algo do filme, expõe, descreve alguma coisa do que vai ser comentado e depois interpretado ou não interpretado, vai ser dissecado de algum modo. Esse triplo aspecto, né, que interpretar pressupõe comentários, mas pressupõe também observar alguma coisa no filme, descrever, ele começa por uma segmentação, por escolha de detalhes, aspectos, cenas, depois pensar linhas de força, aquilo que dá unidade ou não dá para a obra, etc. Mas tem um elemento que precede, talvez, né? Eu não sei se precede ou se é um resultado a posteriori, que é falar de sensações, falar de sentimentos que o filme provoca, falar de atmosfera do filme, não é? Isso faz parte da análise, isso faz parte de uma necessidade de qualquer abordagem crítica que queira de fato discutir a obra, incluir no seu discurso a experiência que a obra proporcionou. Quer dizer, é o que falta muito no discurso acadêmico, para quem conhece, em que fala-se do filme en passant e logo se transfere a discussão para autores célebres que têm conceitos magistrais e uma pequena exposição. Que o Denilson faz aqui exatamente a caveira, ele faz a caveira desse tipo de procedimento, ele é consciente disso. Os conceitos eles ficam sendo resenhados nas falas acadêmicas, né? Às vezes mesmo nas críticas eletrônicas, e esses conceitos tomam o lugar da descrição do que você observou, ou seja, da experiência que você teve da obra, né? Eles tomam o lugar, eles valem às vezes até como uma interpretação, né? Enquanto que na verdade eles obscurecem completamente, eles ofuscam o efeito da obra. Eles não prolongam o efeito da obra, eles não exaltam, não revivem a obra no seu texto, pelo contrário, eles ofuscam a obra com um atributo conceitual que raramente faz jus àquela experiência. Experiência que deixou de ser exposta no texto, não é? E a gente sabe que os grandes filmes que mais nos interessam são exatamente aqueles que põem em crise os conceitos que poderiam estar esclarecendo. Exigem que o conceito rebole para tentar entender o que não está previsto ali. Senão o filme apenas ilustra conceitos, não tem a menor relevância.
São filmes acadêmicos que ilustram conceitos. Né? São filmes acadêmicos no sentido da teoria da arte mesmo. Eles dão continuidade a uma prática que já se consagrou e não trazem nada de interrogativo ou nenhum questionamento. Eu acho que a estratégia, então, do Denilson é muito interessante no sentido de, primeiro, solapar todas as nossas expectativas com um discurso sinuoso, às vezes obscuro demais. Para quem não está, inclusive, imerso nessa discussão, é de fato muito mais obscuro. E fazer essa operação estratégica de falar daquilo que o filme provocou na sensibilidade. Né? Ele prefere esse termo afeto, embora ele mesmo, ao definir afeto, é mais obscuro do que nunca no livro. Páginas ali, 2 ou 3 páginas pelo menos, que eu não... Ele fala de várias concepções, mas é difícil. Mas lendo o texto dele, você sabe muito bem do que se trata esse afeto. Né? É falar um pouco no que ele foi tocado pela obra. Né? Eu acho uma estratégia corajosa, principalmente no quadro da produção acadêmica universitária, que é extremamente acadêmica no pior sentido, naquele mais caricato que você possa pensar, né? E que não se dá essa liberdade de fazer um discurso extremamente livre. Ele publica, ele fala de coisas pessoais, ele publica epígrafes e entremeia os artigos com trechos de cartas ou de poemas, enfim. Tem uma liberdade grande que falta muito ao texto universitário hoje em dia. É uma espécie de inversão de perspectiva, que eu acho muito bem-vinda no quadro produtivista que a gente está vivendo na universidade, que é extremamente empobrecedor. Né? É o discurso de bons universitários, inclusive inteligentes, pesquisadores necessários para compor o nosso debate, é um discurso extremamente pobre e positivista. Né? Então, essa a importância, eu acho, da abordagem que ele faz, da liberdade que ele tem de falar daquilo que é tocante. E como é que você fala disso? Né? Você tem que falar um pouco de você, mas um pouco daquilo que te passa na cabeça como associação. Falar de seus próprios afetos. Eu não sei, já acabou meu tempo ou não? Enfim, eu queria só então terminar com... bom, eu já fiz a reclamação de que falta essa coisa mais singularizante de obras e uma dedicação maior a análises, né? Mas eu creio que também existe um toque que ele pode dar para um debate que rola. Mas na área de cinema, eu acho que isso é diferente. Eu não acompanho tanto o debate na área de teatro, embora esse debate aqui, em que nós estamos participando nesse momento, me deixe uma intuição clara de que esse cinema independente, ele talvez seja a área da produção cinematográfica mais próxima da produção teatral, enquanto ambiente de repercussão. Quer dizer, tem um público, tem um debate, tem um modo de fazer que é muito próximo, e não é à toa que alguns cineastas independentes fazem também teatro. Não sei se isso pode ser generalizado, mas existe muito essa proximidade. Não é? Então, eu gostaria simplesmente de convidar vocês a uma leitura desse livro, interessados em pensar algo que atravessa não só esse cinema independente, mas que, de algum modo, está emergindo também numa produção que chega cada vez mais aos grandes circuitos, ou começa a chegar cada vez mais aos grandes circuitos, e também à internet, à televisão, etc. Então, daí a sua importância. Obrigado. Bom, então agora nós temos aí uns 40 minutos
para conversar com as pessoas que fizeram o comentário e com os autores dos livros, né, que não tinham se manifestado até então e que estão aqui e que estão abertos para essa conversa. E aí eu queria passar a palavra para vocês. Bom, primeiro queria agradecer as análises de todos vocês, foi bastante interessante esse momento. Eu costumo começar esse tipo de discussão, estou com um pouco de pressa e curiosíssimo porque eu quero perguntar. Alan, obrigado pela sua análise, achei muito interessante. Há algum tempo vem sendo apresentado, ainda por uma Greta, assim, ainda de forma muito sutil, a uma cultura negra, ao teatro negro, pelo professor Marcos Alexandre. E recentemente, inclusive, foi apresentado aos Cadernos Negros, já na 40ª edição por ele. E a sua análise, você coloca um ponto que eu achei particularmente relevante, que você fala que a cultura negra, de uma certa forma, quando discutida mesmo no teatro em outros pontos, você fala que está ou à margem ou ao centro. E aí me surgiu uma questão e aí é um pedido que eu queria fazer, Marcos, para você de alguma forma fazer uma análise de como for possível, de como que tem refletido em eventos como o MIT, em eventos como esse, aonde a cultura negra e o teatro negro aqui especificamente saem desse foco. Ou a gente está à margem, ou a gente está ao centro. E de repente a gente está conversando sobre teatro negro, está apresentando um livro que faz análise de espetáculos negros. Dos últimos anos, de uma construção contemporânea, num evento onde não é essa a temática, mas isso também está sendo abordado. Aí eu queria entender um pouco quais análises são possíveis e como que esse movimento, quase que num pedido de futurologia, como que esses movimentos reverberam e podem reverberar nessa representação e nessa política já um pouco diferenciada desse teatro e dessa cultura que está sempre ou à margem ou ao centro, mas agora de uma forma mais bem integrada. Ô parceiro, a fita eu acho que não é o ou, é o e. É ao mesmo tempo estar à margem e no centro. E ao meu sentir, isso não se dá apenas com esse corpo no palco. Essa reflexão foi apresentada pelo Muniz Sodré também, né? Aquele professor pensador que eu disse. Tem A Verdade Seduzida, tem O Terreiro e a Cidade, tem vários livros dele onde ele mostra essa como uma estratégia de sobrevivência e uma forma de se relacionar com a batelada e a martelada de 500 anos de genocídio. Essa contradição inerente, e por isso a gente nunca teve a fuga diante das contradições, mas sim o cultivo das contradições, e a encruzilhada é essa renca de sentidos possíveis, no mesmo ponto, é porque você tem uma população que constrói um país que é central no pensamento, no suor, no estabelecimento de tudo que é instituição moderna, por exemplo, tudo que se instituiu aqui do final do século XIX para cá, tudo, noções de cidade, de ser humano, de direito, de educação, tem como presença negativa e como algo a se superar ou a se limpar a presença negra. Isso é um projeto nacional, projeto vivido a cada instante. E ao mesmo tempo, você é central na construção desse discurso, na construção dessas práticas todas, de encarceramento, de racismos e racismos e racismos, e você está à margem. Você é central, você é miolo da parada toda. Você é a quentura do pão. E ao mesmo tempo é os farelos no pano. Você está à margem dessa cidade. Você está à margem de participar no campo discursivo do direito. E aí você tem uma pessoa como Luiz Gama. Como que ele está no centro e à margem? Como que ele lida com a tomada da linguagem? Estou dando um exemplo, tem uma renca. E a nossa história também é uma história de pessoas que foram chupados até que foram cuspidos. Né? Tem uma Barreto, Carolina Jesus, Tamara Assunção, Mestre Pastinha, um monte. Mas
Posso fazer um adendo? Ô, meu irmão, por favor. Eu acho que talvez não tenha sido claro, porque eu tô querendo focar um pouco. Posso até ter roubado um pouco esse conceito no meu entendimento, do jeito que eu entendi, mas mais no sentido, eu estou pensando na exposição cultural. Estou falando, a gente está numa mostra de teatro que, agora recentemente, por exemplo, há poucos anos atrás, em Belo Horizonte, eu vi a mostra de teatro, né, o Festival do Teatro Negro, que era ao centro exclusivamente, ou à margem, quando em outros festivais de anos anteriores, o assunto não era abordado, não era minimamente tocado, estava marginalizado nesse sentido. E aí, de repente, eu vejo agora nessa mostra essa discussão sendo levantada, não porque é o foco e não porque está sendo feito por pensadores que estão atrás disso como temática, mas e também não está marginalizado, esquecido, não está tratado. Então, assim, o que eu gostaria de entender era de numa possível análise de se isso é o reflexo desse trabalho e dessa construção a respeito disso, do teatro negro, da cultura negra, principalmente agora estou falando em teatro, como uma identidade, que é o que eu percebo, a minha ótica branca é uma construção recente, porque é recente, inclusive, a ocupação disso como tema num festival como o MIT, que não pretende abordar isso exclusivamente. Enfim, eu queria entender se é possível fazer algum tipo de análise nesse sentido. Você entende? Eu fui um pouco mais esclarecedor? Vamos enegrecer que fica melhor. A pegada é a seguinte, para mim, né? Se eu entendi direito. Eu acho muito frutífero que ela seja específica e, ao mesmo tempo, considerada como um todo. Porque se ela for considerada apenas por uma especificidade, ela vai continuar à margem. Eu considero que ela tem que estar enovelada, uma trança. E, ao mesmo tempo, você tem a capacidade de compreender a singularidade dessa linha, dessa lã que faz a trança. E aí a gente vai continuar nessa condição. Ela não precisa ser esquizofrênica. Ela é uma constituição nossa, uma condição da nossa crescência, da nossa participação, que é ser central e ser margem. Tem que ver até onde que esse margem dente na sua jugular, você está à margem de tudo, inclusive do seu espelho, inclusive da sua linguagem. Você não é escravo de nenhuma tradição. Escravo é uma palavra que eu estou usando propositalmente. E, ao mesmo tempo, você tem, como sempre tivemos, a possibilidade de lidar com muitas linguagens e de ser central. E de estar aqui ou de estar em qualquer outro espaço de poder. Para mim é muito frutífero. É uma luta muito, muito antiga. A gente pega isso, espero passar para quem já está aqui, apenas não nasceu, que é ser destacado pelo que a gente tem de específico. E, ao mesmo tempo, perceber que isso não te faz um alien, um ET, e nem um motivo de deslumbramento, né? Porque isso também impossibilita uma possibilidade crítica. A gente vai ser sempre insensado, ageado, visto como um bibelô. Compreende? Se a gente está nesse lugar específico, que agora é contemplado, olha que bonito. E para isso a gente precisa, tem essa palavra, é tão snob, mas é epistemologia, né? A gente precisa sim de perceber os elementos fundamentais da nossa geração de conhecimento. Não são nossas separados da realidade. Porque elas constituíram essa nação e tudo que a gente acha que é linguagem estética teatral está embebido disso. Então eu creio que a gente precisa de prismas críticos, teoria quente, que parta desse quintal, saca? Na Casa Grande, analisando a senzala. Eu nem acho que esse maniqueísmo, essa bipolaridade dá conta. E eu acho que esse é um dos limites, inclusive, das contribuições da negritude dos Estados Unidos para a negritude brasileira ou latino-americana. Eu considero muito frutífero que a gente continue sendo centro e também saiba lidar com o que é ser margem. Entende? Só que quando você está no centro só para varrer, ou só como mão que constrói o prédio, é uma coisa. Quando você está no centro com capacidade de decisões e de poder experimentar suas linguagens no campo da arte, sem que você seja cobrado por abandonar ou ratificar certa tradição estética, essa ou aquela, eu acho que é muito mais salutar. Jogou alguma fita aí de compreensão? Obrigado, viu? Fabiano, eu vou tentar dialogar
com o Alan e tentar te responder, porque é muito difícil. Primeiro, a gente tem que pensar como que se dão os lugares de ocupação dessa dramaturgia ou dessa cena preta, negra, como a gente quiser falar. Eu acho que estar no festival, de ter sido pautado a partir dos olhares críticos, já é um ganho. Mas a necessidade é como manter, como fazer com que a cultura, né, negra, o teatro negro, a dança negra, a música negra, a arte negra, como fazer para que essa cultura possa se manter. Porque aí são vários elementos que a gente deveria pensar também, na questão da produção, da curadoria. Tem que haver um interesse de pautar essas falas, esses lugares. E aí, e de se marcar presença também. Porque é muito comum, né, ouvir, não, tem o festival específico para que vocês apareçam. E a ideia é aparecer em todos os lugares. Mas como que você aparece? Para isso você tem que ter produção também. Né? Infelizmente, as produções negras, aí eu posso falar principalmente das produções realizadas em Belo Horizonte, que é o lugar de onde eu falo com mais propriedade, elas são concebidas sem grana. São concebidas sem incentivo. Então, assim, a gente tem que estar em todos os lugares, e é o que a gente tem pensado, né? Como ocupar todos os lugares. Isso seja através da literatura, seja através do teatro, seja através da música. Então, como entrar nesses lugares? A partir do momento que tem uma mesa que propõe isso, você já fala, opa, legal, né? Tem possibilidade de existência. Né? Essa mesa que trabalha 3 olhares completamente distintos, né? 3 perspectivas teóricas, porque querendo ou não, os 3 são teóricos, né? Completamente distintas. E a gente olha a plateia e vê a plateia diversificada e vê esse interesse. Isso é importante. Mas ainda assim tem um problema de pautar mesmo, de peças. A gente pode falar do nosso FIT lá, que sempre tem problema. O último FIT, que não havia representação de teatro negro. O que vem agora, como é que vai ser? Terá ou não terá? As pessoas já estão falando, né? Agora, como é que isso funciona? E eu acredito que isso é em todos os lugares. Não tem a ver só com a realidade de Belo Horizonte. Isso acontece o mesmo, acredito, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador. Não dá para ficar mais fazendo arte ou pesquisa na sua caixinha. Então, a gente tem que assumir esse centro. Não dá para ficar só à margem. Porque senão você não é discutido, você não é visto. E a importância também de pessoas que já têm alguma representatividade, entre aspas, aí, como que essas pessoas começam a levar essa arte para outros lugares. Isso é muito importante. Porque, para não ficar só na discussão de que branco não pode fazer, de que só o preto que pode fazer. Agora, como é que é feito isso? É isso que o Alan chama de olhar preto, né? Que o Eduardo chama de ponto de vista interno. De que lugar? Qual que é o ponto de vista que está sendo colocado aí? Então, isso é importante refletir. E aí, para você se reconhecer no lugar do outro. E aí, poder reconhecer numa mostra como esta é muito importante. Eu estou na maior expectativa para ver o espetáculo tal, né? Que vai tratar aqui nessa mostra. Acho ótimo, né? Adoraria se tivesse um outro do Brasil, mas não tem. Vamos ver como é que se dá, até para a gente ver como é que se dá também a produção a partir dessa outra perspectiva. Por isso que eu fui buscar entender Maria Antônia e traduzir o texto para cá. Não sei se esse texto vai ser montado um dia. Acho muito difícil. Mas está aí, ele existe. Que é essa mistura que o Alan falou muito bem, de misturar o clássico, né, com o contemporâneo. Mas contemporâneo em que nível? Como que é o moderno em Cuba para o moderno no Brasil?
que é outra perspectiva histórica e social. Então, observar esses lugares e trazer para o centro. É a única possibilidade, eu acredito. Tem que parar porque eu não calo a boca. Questão ali no fundo, a Júlia. Michele, tá dando para ouvir? Tá. E para Rita, vocês falaram no final dessa relação entre curadoria e escuta, como esse lugar, né, do curador como aquele que escuta vários, desde do público, como também outros agentes, né, da cena. Eu queria ouvir mais do ponto de vista da pesquisa e também do ponto de vista, né, da experiência sua, Rita. Qual que é o limite dessa escuta mesmo, né? Qual que é o limite entre autoria e escuta para um curador? Como é que vocês pensam isso? Até que ponto que, né, o curador é aquele que vai atender aos interesses outros ou ele vai ser alguém que vai propor tensões em relação às expectativas? Como é que vocês veem esse lugar dessa relação entre curadoria e escuta? Oi, pronto. Eu vou pegar, tô raciocinando um pouquinho aqui, mas vou pegar um autor que, na verdade, os colegas aqui que citaram, que foi o Muniz Sodré. Que o Muniz Sodré tem uma entrevista que está disponível no YouTube, quando ele está falando de um livro que é o Descolonização, Redes, Educação, tarará. Não me lembro o título completo, mas que ele fala que, assim, que a gente tem que pensar a partir do lugar onde se está. E o lugar onde se está é o Brasil. E aí, com suas tensões todas, assim, eu fico pensando, pegando um pouco essa citação, mas para talvez fazer um diálogo com o que você colocou, como é que o lugar desse sujeito que está ali ocupando uma posição, né, de exercício de uma curadoria pode estar implicado com as questões do seu local, sendo que as suas questões do seu local vão estar sempre sendo percebidas a partir de uma lente, de uma ótica, de um modo de ver. Então, também não tem uma dimensão de totalidade aí, né? Assim, se a gente se reconhece já de partida, e aí, pensando aqui em outro autor, que é o Paulo Freire, assim, como uma natureza inacabada, né? Eu acho que tem uma questão de como a gente se reconhece, como a gente pode estabelecer um olhar possível com o outro. E aí, isso também está me ocorrendo muito dentro desse recorte do próprio seminário, aqui do Olhares Críticos, que entrelaça esses pontos, mediação, alteridade e liberdade. Né? Onde é que está o limite entre as coisas? Acho que são uma série de perguntas que estão caminhando aqui com a gente, né? E que vão caminhar muito para além desses dias, mas que é um bom exercício de debate. A gente se vê nesse lugar e se entender na sua responsabilidade, da sua função social, seja lá qual for. Nesse caso aqui, lendo o livro da Michele, eu estou tentando dialogar um pouco com esses 15 entrevistados, né, que estão também sendo provocados a pensar o seu lugar. E quando eles trazem essa dimensão de escuta, eu, leitora aqui que estou buscando tecer um comentário em cima, fico pensando muito nessa dimensão, assim, de, primeiro, se reconhecer na sua parcialidade, nas suas inserções e limitações em relação a isso, para estabelecer uma possibilidade de reconhecimento também do outro, de uma abertura do outro, né? Agora, uma coisa que é muito recorrente ao longo do livro, assim, nas respostas, tem a ver o tempo todo com a relação de contingência e liberdade, né? Que a gente não está aqui falando disso como uma ideia abstrata, a gente está falando a partir de experiências que são vivenciadas nesse cotidiano desses profissionais aqui. Então, até que ponto essa escuta, ela se efetiva, não se efetiva, quais os limites disso, o que é que se abre para a escuta também, né? O que se possibilita ali dialogar. Eu acho que são apontamentos para novas perguntas, mais do que talvez para uma resposta que traga
que traga soluções. Agora, assim, pensando um pouco, isso comentando um pouco ainda no livro, né? E aí pensando agora, fazendo a dobra, que é da onde eu estou, dentro do contexto de estar trabalhando num festival também há 7 anos, assim. Eu acho que tem várias camadas dessa escuta, inclusive não só pensando artistas, públicos, instituições, etc., porque você está transitando nesse contexto, mas inclusive de escutas que se dobram internamente, né? Assim, e aí a gente pensar esses profissionais todos que estão envolvidos, como estabelecer um espaço em que a própria equipe também tem diálogo, como trazer essa dimensão de mediação para dentro, né? A gente não está aqui falando de um lugar em relação a um outro imaginário, não, a gente está com o outro o tempo inteiro, né? A gente está vivenciando esse contato cotidianamente, assim. Então, essa experiência, por exemplo, dentro do festival, de durante 2 edições, abrir uma curadoria para um grupo gestor, curador ampliado, em que participam não só a coordenação geral, mas, sei lá, a pessoa responsável da atividade formativa, responsável do jurídico, da técnica, da logística, você começa a ouvir dentro da própria equipe que entendimentos são aqueles, né? Que questões, aquela própria rede micro ali, mas sim, uma pequena comunidade de pessoas, como é que a gente começa a cultivar esses espaços? Que é isso, vai desde esse pequeno coletivo a pensar isso como relação com a cidade, com a relação, né, com os bairros, com a relação com os grupos, com relação aos equipamentos, enfim. E eu fico, assim, também dividindo aqui um pouco uma reflexão com vocês, pensando o quanto que isso é poderoso para a gente enfrentar o problema das descontinuidades no nosso país, né? O quanto que a gente pode pensar modos de construção que não vem só a partir do desejo do projeto, o projeto cultural, o projeto artístico que se coloca sobre, mas assim, alguma coisa que vai sendo construída, tecida junto nessa relação com o contexto, né? Com o chão, com o local, enfim, com o território. Mas é um desafio grande, assim, e eu acho que são múltiplas as respostas também em relação a isso, não só pela diversidade de contextos que está presente no livro, voltando um pouco para passar também a bola para a Michelle, mas também no tempo, né? O que você vai percebendo da sua possibilidade de atuação ao longo do tempo, e como isso vai também te modificando o teu olhar e interferindo no seu espectro de atuação. Não sei se eu respondi, mas é porque eu não sei se também a resposta é tão precisa. Eu acho que fala sobre o limite dessa escuta, autoria e colaboração, são questões muito tênues e que tem uma série de variáveis aí implicadas, mas, sobretudo, se a gente começa a se ver corresponsável pelos processos, e aí não só no projeto, mas pelas produções, pelo modo de contribuir para um determinado contexto local, seu papel social ali, né? Acho que isso vai trazendo uma complexidade para pensar essas questões. Obrigada pela pergunta, Júlia. Eu acho que a Rita respondeu muito bem, né, do curador como esse mediador, né? E não significa que o curador está aberto a essa escuta, não significa que o curador tem que agradar, né? Então, isso é diferente. O curador ele tem que estar atento a uma demanda do seu tempo, né? E dialogar com essa demanda. E quando a Rita coloca essa questão das variáveis, são muitas também. Então, essa escuta é uma delas. Mas também o curador ele está colocado em um contexto que vai começar desde a titularidade do festival. Quem é que paga esse festival? Esse festival ele é privado, esse festival ele é uma lei, ele é da prefeitura. Em via de regra, todo festival tem um caráter público, né? Porque ele é feito com leis de incentivo. Mas existe uma titularidade que é quem também manda
nesse festival. Então, essas questões também é importante serem pensadas e levantadas, assim como o que esse festival dispõe de orçamento, né, que nós temos uma variação muito grande, e isso vai acabar interferindo também na curadoria, no resultado. O território que esse festival está localizado, né, cada território vai ter as suas particularidades. Por exemplo, aqui a MIT tem mais sentido trazer espetáculos internacionais, porque muitos dos nacionais já aconteceram aqui. Né? Porque a gente tem um eixo Rio-São Paulo que o tempo inteiro está circulando produção nacional. Diferente da cidade onde eu moro, de Porto Alegre, que nós temos praticamente temos inclusive o palco giratório, né, que é exclusivamente nacional, assim como temos o Porto Alegre em Cena, que é internacional e nacional, mas tem uma demanda muito grande que circule lá espetáculos nacionais. Porque nós estamos fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, a subjetividade vai ser outra questão. Se a gente for pensar, né, qual é o gosto do curador, entendendo aqui gosto como um conceito do Bourdieu, então é todo um atravessamento que tem esse curador ao longo da sua vida e que não vai também ser ignorado no momento dessa escolha. Então, são muitos atravessamentos que o curador tem para tomar uma decisão, muitos que são da ordem de um modelo artístico, mas outros que são da ordem do modelo de gestão, né? Então, essa escuta, ela está permeada por muitas coisas. Então, sempre pensar, eu acho importante assim, essa palavra do curador como agente social, né? Ele é um agente social e um agente que tenta compor por essas variáveis, né, essa programação. Eu estou com o microfone na mão, então eu vou me permitir fazer uma pergunta que eu gostei muito dessa frase do senhor cubano que o Alan citou, né? Experimentalismo, 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 mas cadê o público? Né? Isso levou para essa reflexão ética, né? Qual é o limite e qual é o porquê de falar para esse ou aquele público? Eu acho que essa é uma questão que é um fio condutor na mesa, né? E aí, no caso do livro do Denilson, não li o livro, mas quando o Rubens apresentou, ele fala que é um livro que trata de filmes do cinema brasileiro contemporâneo, dito experimental, que circula num circuito muito específico, né? Ou seja, que alcança um público muito limitado, né? Então, a pergunta que é um pouco a pergunta, né? De que modo essas estratégias críticas que o Denilson usa no livro e que o Rubens descreveu de certa forma, né? Trabalhar com a descrição, evitar um pouco a discussão de conceitos teóricos infinita, é também uma tentativa de construir essa mediação, né, entre um cinema que corre num circuito muito específico e um público que, ao entrar em contato com esses textos, de certa forma, pode, então, ter uma relação outra com esse cinema. Né? Eu acho que isso vale, de algum modo, para o que a gente está pensando aqui na questão do teatro e para o que a gente está pensando aqui na questão da curadoria. Né? Então, acho que é uma pergunta. E o público e como que o trabalho que a gente faz formalmente, as nossas estratégias podem se relacionar com ele. Né? Aí passaria a palavra para vocês, para o Denilson e para o Rubens, mas pergunta aberta para todos. Eu acho que tem uma coisa que é importante, né? Assim, menos para mim quando eu estava diante desse trabalho, né? Quer dizer, que foi muito uma demanda que surgiu de lidar com uma nova geração de artistas, né? Assim, né? Eu tenho 52 anos, né? E de repente estava diante de uma geração que está produzindo a partir de 2009, né? Um outro tipo de cinema, né? Dentro do contexto do virtual, marcado por questões de coletivos, né? Que tem uma diversidade regional muito grande, né? Quer dizer, eu queria um pouco lidar. Então, para mim, o ato crítico, né? Longe de fazer simplesmente uma discussão quais são os filmes importantes da última década, né? Claro que é uma perspectiva, que eu não desqualifico, né? Mas eu queria muito mais essa ideia da crítica como ato de encontro, né?
menos uma perspectiva avaliativa, né, de dentro da história, do cinema e tal. Então, isso para mim foi um ponto de partida importante. Há inclusive outros colegas que estão fazendo trabalhos mais panorâmicos, extensivos, mas tinha essa perspectiva e aí como escrever, né? Acho que também de buscar uma crítica, não diria, eu espero, né, que não é uma crítica narcisista, egóica, né? Mas de como eu acho que tem crítica, eu não acredito muito que tem crítico que seja capaz de falar de tudo, né? Quer dizer, há pessoas que acham que tem essa pretensão, né? E muitas das coisas que às vezes nos mobilizam, outras pessoas falam melhor. Então acho que um dos critérios que eu fui assim, de tentar um pouco coisas que me mobilizam, né? Isso não necessariamente é o que eu tenha gostado, no sentido. Mas o que aquilo pode produzir e que tipo de escrita, né, você pode ter, né? Quer dizer, para inclusive quebrar barreiras. E aí eu acho que a questão do afeto, eu acho que é importante, que o afeto, sobretudo, é uma construção de diálogo, né, de mediação, né? E o ato da escrita pode ser isso também, né? Quer dizer, e esse tema, eu acho que é importante dizer que isso aparecia, né, na fala dos próprios cineastas, né? E claro que não está só no meio cinematográfico, toda uma discussão sobre redes afetivas, né, circuitos, estava no debate de dança, está no debate sobre questões de coletivos, colaborativos, com todas as críticas. Então, acho que são questões transversais, né, ao debate da arte contemporânea, né? Então, isso para mim, eu achava que era uma coisa que estava lá no debate dos artistas, e essa é uma resposta, e até a que ponto você pode pensar isso na leitura das obras, e mais do que na leitura das obras, pensar nessa coisa que eu não vou responder, porque eu acho que o livro é uma tentativa de buscar isso, né? Se a arte ela pode gerar ainda modos de vida, né? Formas de estar juntos, né? Isso não há uma resposta única, né? Eu acho que há várias possibilidades. Inclusive, talvez atravessar categorias mais tradicionais, né? Quer dizer, do ponto de vista sociais, questões de classe, questões de gênero, questões de etnia, quer dizer, assim por diante, né? Quer dizer, no meu caso aqui, eu acho que eu centrei muito, eu parto num dos eixos, é o debate de gênero, porque é de onde eu tenho uma formação, né? E também os cineastas, há uma nova geração que está claramente interessada nessa perspectiva, também não foi uma invenção da minha cabeça, né? Acho, né? Então, mas é esse desejo de buscar diálogos, num momento que eu acho que a gente está vivendo tantos confrontos e tantas dificuldades de conversa, né? Então, esse gesto da crítica como afeto, como encontro, é uma demanda de diálogo, né? Não sei se consegui, mas foi o desejo, né? Gente, eu recebi aqui, só para dizer que eu fui mediado pela produção, eu recebi um bilhetinho dizendo que temos 10 minutos para encerrar. Tá? Agora, 7. Na verdade, eu quero fazer um comentário bem rápido, um pouco periférico, talvez assim saia um pouco, mas é porque eu acho importante. Porque teve uma coisa que a Michelle falou, que eu preciso discordar um pouco, e que é assim, uma posição política importante para mim discordar disso, mas é porque assim, quando você falou que no caso da MIT não é tão importante uma programação brasileira, porque São Paulo é uma cidade por onde passa muita coisa do Brasil, eu acho que isso é uma mentira. Eu acho que isso é uma falácia. Eu acho que a gente precisa parar de acreditar que São Paulo enxerga o Brasil, porque isso mantém poderes, porque é claro, assim, a opção da MIT é a opção da MIT, né? Tem essa opção muito bacana da MIT BR, né? Que rolou esse ano e tem bastante coisa nessa programação aí. Mas esse entendimento de São Paulo como uma cidade que vê por onde passa diversas coisas, é claro que é bem menos que em Porto Alegre. Eu acho que foi isso que você quis dizer. É bem menos que no Rio também. Esse eixo Rio-São Paulo também é uma mentira. Esse eixo Rio-São Paulo é 90% São Paulo, 10% Rio. E, assim, acho que assim, quem faz programação de teatro em São Paulo não conhece o teatro brasileiro. Não conhece, não entende chongas do teatro brasileiro. E eu acho importante a gente dizer isso, a gente que é de fora de São Paulo, eu acho que é importante a gente pensar isso, sabe? Porque tem uma ilusão de que São Paulo enxerga o Brasil. São Paulo só enxerga São Paulo, eu tenho essa impressão. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho essa impressão. Quem faz teatro em São Paulo nem vê as outras peças que vêm aqui, sabe? Então eu só queria pontuar isso, mesmo sendo uma coisa periférica, a discussão toda, que é muito bacana, sobre todos os livros e tal, porque eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, principalmente quando a gente está aqui, sabe? Acho que a gente tem que pensar sobre isso. São Paulo não enxerga o Brasil.
Não, eu concordo com o que a Dani colocou. Também acho que São Paulo não enxerga o Brasil, mas tem dados, né, e que apontam, sim, que eu moro num estado periférico, que é o Rio Grande do Sul, e realmente lá as temporadas são de sexta a domingo. Muito de vez em quando, quinta-feira também tem teatro. Então, assim, o que a gente recebe é muito pouco. A gente só recebe espetáculos de fora porque a gente tem um palco giratório que leva. Se a gente não tivesse um palco giratório, a gente não tem políticas públicas efetivas de descentralização, né? Claro, eu acho que é tão importante quanto também a gente está aqui com a MIT-BR, mas também ela foi gerada a partir de uma demanda de trazer pessoas de outros lugares para assistir o que temos aqui. E a gente tem, inclusive, bastante espetáculos de São Paulo mesmo dentro dessa mostra. Mas eu falo a partir da minha experiência em Porto Alegre, de que sim, a gente precisa de muito mais espetáculos nacionais lá antes de internacionais, sabe? A gente precisa se conhecer mais, conhecer o que é feito na cena do Brasil, na cena latino-americana, porque às vezes a gente tem essa coisa do festival, e acho que o próprio Porto Alegre em Cena, né, não desmerecendo, ele cumpre um papel super importante, mas o Porto Alegre em Cena às vezes olha muito para o internacional, né, o que é de fora. E acho que Porto Alegre precisa que venha mais o panorama do que é de dentro, do que é do Brasil e o que é dos nossos vizinhos também, né? Então, a gente, apesar do Porto Alegre em Cena trazer espetáculos, diz que é do eixo Mercosul, mas a gente tem um eixo muito limitado, que é Uruguai e Argentina, né? Então, a gente precisa conhecer a produção latino-americana, talvez antes de conhecer a produção internacional, né, em Porto Alegre. Então, eu acho que São Paulo tem esse privilégio, né? Mas concordo plenamente, sim, temos que assistir também teatro nosso, e o meu apelo é que Porto Alegre possa conhecer mais o que é feito no Brasil, o que é feito na América Latina, antes de conhecer o que é feito fora. Bom, agora eu prometi que ia ser bem rapidinho, só para poder complementar o que a Dani fala. Eu acho que essa discussão gera uma outra mesa, porque a gente teria que discutir cidade também. Porque quando também totaliza e fala São Paulo não enxerga para além de São Paulo, eu vejo que o Alan na mesa, eu conheci o Alan no Fórum de Performance Negra com o Brasil inteiro assim participando, pelo menos todas as capitais estavam presentes, né? Então, assim, tem outras articulações de outros teatros, de outras práticas, né? Então, assim, eu acho que isso aí também é uma questão para a gente pensar. Quando a gente fala São Paulo, de que a gente está falando? Quando a gente fala teatro de São Paulo, de que teatro que a gente está falando? Enfim, só para... Então, bom, eu só que... Um segundo. Claro, claro. Bom, a Aline já afirmou que São Paulo, né? São Paulo da Revista do Avião, que fica entre Vila Mariana, Santana, São Paulo, Avenida Paulista, São Paulo Centro, 10%. Ela que é dona da emissão do discurso. São Paulo, não sei se vocês conhecem, é uma anomalia, meu. Minha cidade é gigante. Entendeu? E de teatro, o CEP e o BO que a gente leva, a gente está falando de uma questão negra, ela está no CEP também. Então todos esses teatros que estão acontecendo hoje tem peça. Saca? Eles não estão na Avenida Paulista. Eles não estão na Vila Madalena, eles não estão no centro. Isso não desqualifica os espaços que existem aqui. Mas quando a gente fala de São Paulo, eu acabei de chegar 2 semanas de Recife, né? Rolas quebradas com o povo lá. São Paulo estereotipa o Nordeste e desconhece o Norte, a princípio, logo de cara, mesmo sendo a maior capital nordestina do país. Então, só para falar disso, de se é espaço, que é um item fundamental para a gente pensar raça, gênero, classe e espaço, qual São Paulo se diz, né? Essa São Paulo, que cabe ali no mapinha da Revista do Avião, a pessoa senta, vou pegar a revista da Gol. Dicas de São Paulo. Tem a Vila Mariana, Barra Funda e Santana. Essa é a São Paulo. Mas é muito mais. E sobre público, tá? Para terminar rapidinho, o que o seu Gerardo Leon, essa figuraça, diz no livro, e experimentalismo, é o seguinte. Existia uma presença efervescente em alguns teatros em Havana.
E ele é dessa geração, ele é de 1942. E ele é um entusiasta da Revolução Cubana, assim como vários outros que são críticos, inclusive, à Revolução Cubana, para além do maniqueísmo, sim ou não. E aí, o que acontece, segundo ele, e segundo outras pessoas que eu conheço e que estão aqui também, como o Sr. Romain, é que a partir dos anos 60, você tem, e aí talvez envolve curadoria, de certa forma, você tem uma diretriz temática e estética. Então, por exemplo, você tinha companhias de teatro bufo, que vão sendo deslocadas. E não é mais esse teatro, não, vamos ter um teatro com uma certa formação e linguagem. E aí é que se lamenta. Não era nem de se formar um público que existia e que vai se dissolvendo, e ele fala, cadê? E aí ele nomeia. Em nome de um teatro, ele usa a palavra experimental, o abandono e a escassez de público que vem a surgir. Entendeu? Só para contextualizar, tá? Obrigado. Não, é só porque... Não vou fazer isso não. Eu vou dizer justamente que acho que essa conversa realmente continua, porque não acho que é uma questão periférica o que você está colocando, no sentido de que ela foge ao assunto, como você apontou um pouco. Mas eu acho que ela, na realidade, é a questão que está transitando aqui o tempo todo, né? Assim, a gente pensar que lugares são esses, que perspectivas são essas, e aí, talvez, a tal da palavra diálogo, ou a palavra escuta, ela começa a ganhar um outro tônus, assim, para... menos esvaziado pela recorrência dos discursos, né, em que ela aparece, mas, de fato, com um tipo de compromisso, assim, que eu acho que é o que parece que está interessando nesses debates do Diálogos Críticos. Era só isso. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que agora os livros que foram lançados aqui estão à venda ali fora, com os autores, que podem dar muitos autógrafos. Então, até já. Obrigado.